palavra de Deus nos ensina, através de exemplos, que após o arrependimento, após as pessoas buscarem ao Senhor, receberam livramentos. Esse é o estudo de número 1094 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O nosso Deus, ele tem prazer em estar com seu povo, mas é necessário o buscarmos com o coração arrependido, com sinceridade, com o coração inteiro e verdadeiro. Vamos ao nosso tema. O livramento de Deus vem após o arrependimento. Nosso texto base está em 1 Samuel capítulo 7, verso 4, que diz: em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. Arrependimento é mudança de direção, é mudança de coração, de mente, de ações, pois através dele nós reconhecemos os nossos pecados e nos voltamos verdadeiramente para o nosso Deus. A Bíblia nos ensina que Deus deseja arrependimento nosso, mas Deus quer um arrependimento verdadeiro, sincero, de todo o coração, assim como o profeta Samuel ensinou aos israelitas. 1 Samuel capítulo 7, verso 3 diz: e aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filisteus sempre guerreavam contra os israelitas e na época do sacerdote Eli, eles derrotaram os israelitas e ainda levaram para a cidade de Asdod a Arca da Aliança. Esse fato parecia que Deus tinha sido capturado pelos filisteus, mas era somente a aparência, porque o Deus Todo-Poderoso estava usando os filisteus para disciplinarem seu povo, e a arca simbolizava a presença de Deus, e ela foi colocada lá em Asdod, na casa do deus Dagom, que era considerado pelos filisteus como seu principal deus, mas também era considerado por eles como o rei de toda a terra. Mas lá em Asdod, lá na casa de Dagom, Deus o humilhou, pois na manhã seguinte, aquele Deus que era feito por homens foi encontrado caído com o rosto em terra frente à Arca da Aliança, e o Senhor agiu. Ele estava afligindo também os moradores de Asdod. 1 Samuel capítulo 5, verso 7 diz: quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Os moradores de Asdod foram afligidos com peste, com tumores, e eles mandaram a arca de Deus embora para Gate. Estes também foram afligidos com chagas, e eles mandaram a arca de Deus para Ecrom, onde eles clamaram para que
tirassem de lá a arca do Deus de Israel, porque havia tormento de morte e feridas de chagas entre os moradores de Ecrom. A arca ficou 7 meses com os filisteus e eles entenderam que Deus é poderoso e Deus está acima de todos os deuses e Deus nunca é derrotado, mesmo que ao olhar dos homens pareça que Deus perdeu a batalha. Lembre-se, é só a aparência. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, Deus é Deus de batalha e Deus nunca perde a batalha, nunca sofre uma derrota e tudo está no controle dele. A arca ficou fora de Israel por 20 anos. Imagina só, 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. O tabernáculo ficava em Siló, mas a arca ficou em Kiriat Jearim, lá na casa de Abinadab. Mas após 20 anos, o povo se lamentou e o povo se voltou para Deus, o povo buscou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, verso 2 diz: desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Samuel, ele era o profeta, e ele convocou o povo ao arrependimento. Samuel ensinou que deveria ser um arrependimento de todo o coração, com sinceridade, e Samuel mandou tirar os ídolos e se voltarem ao Senhor. Detalhe, que eles deveriam reverenciar ao Senhor com exclusividade. 1 Samuel capítulo 7, verso 4 diz assim: em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas imagens de Baal, Astarote e outros deuses e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. Eles renunciaram à idolatria, eles se voltaram para o Deus vivo e poderoso. Eles demonstraram arrependimento verdadeiro, porque eles tiveram mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente. Eles cultuaram a Deus lá em Mispá. Eles reconheceram que eles pecaram contra Deus. 1 Samuel capítulo 7, verso 6 diz: reuniram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé o Senhor. E foi em Mispá que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Aquele povo verdadeiramente se arrependeu e buscaram ao Senhor. Eles queriam servir ao Senhor com exclusividade. O arrependimento gerou uma busca verdadeira deles ao Senhor. E a Bíblia nos ensina que quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele nos ouve, Ele nos dá atenção e olha, Ele se deixa ser achado por nós, como nos ensina o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 29, verso 12 e verso 13: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus deseja ser buscado por corações quebrantados, por corações sinceros, por corações inteiros. Deus, Ele é Deus de exclusividade. E os filisteus, sabendo que o povo israelita estava reunido em Mispá, eles foram guerrear contra eles, e isso fez os israelitas terem medo, e eles pediram para Samuel interceder por eles, para que Deus os livrasse da mão dos filisteus.
1 Samuel capítulo 7, verso 8 diz: pelo que disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E tem outra versão que diz: correram para Samuel e lhe rogaram, não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Pode ter certeza que quando buscamos ao Senhor arrependido dos nossos pecados, quando nós o buscamos com o coração quebrantado e inteiro, isso agrada ao nosso Deus. E Deus, ele agiu a favor do povo israelita, ele mesmo batalhou por eles. 1 Samuel capítulo 7, verso 10 diz assim: enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Deus trovejou com grande barulho e os filisteus ficaram em confusão, eles ficaram em pânico, como nós vimos no versículo, e foram derrotados, pois Deus livra o seu povo, Deus livra aquele povo que se arrepende e que o busca com sinceridade. Salmo 34, verso 17 ao verso 19 diz: suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor é todo poderoso, ele livra, ele liberta, ele dá vitória ao seu povo e ele ouve o nosso clamor. Glória a Deus. A Bíblia nos dá outro exemplo, é um exemplo importante para nós entendermos que há necessidade de arrependimento para o povo de Deus. Vamos nos lembrar do rei Asa? Eu comentei sobre ele no vídeo anterior. O rei Asa governava Judá e os habitantes da terra não tinham paz. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 5, diz assim: naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Os habitantes de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, não tinham sossego. Era nação destruindo nação, povo destruindo outros povos, cidade destruindo outras cidades, e eles passaram muito tempo sem a presença do nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 3, ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer o ensino de um sacerdote ao menos, e também longe da lei. Eles viviam para si, eles faziam o que para eles era certo, o que lhes agradavam. Eles não queriam o nosso Deus, e o Senhor permitia que viesse o sofrimento, a angústia, e o povo, na hora do sofrimento e da angústia, eles se arrependiam e se voltavam para o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 4, diz: contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Quando eles buscavam ao Senhor, eles buscavam arrependidos, eles buscavam com o coração sincero, quebrantado, e eles encontravam no Senhor ânimo, conforto e fortalecimento. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 7, diz: todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos,
porque a vossa obra terá recompensa. Glórias a Deus. Nosso Deus, Ele é justo e poderoso, Ele é Deus fiel, Ele não se esquece do que nós fazemos para Ele. E o profeta Azarias, ele disse ao rei Asa que se eles buscassem ao Senhor com coração sincero, o Senhor estaria com eles. Vamos conferir? Segundo Crônicas, no capítulo 15, verso 1 e verso 2, diz assim: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor está convosco sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Ele disse isso ao rei Asa, porque o Senhor deu livramento e deu vitória para os judeus contra o exército poderoso dos etíopes, e os habitantes de Judá, eles se arrependeram e eles buscaram ao Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11 e verso 12, diz: Em seguida, Asa clamou a Yahvé, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, Tu és nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a Tua vontade. E Yahvé, o Senhor, derrotou os cuxitas diante dos olhos de Asa e perante todo Judá, e assim se pôs a fugir em desespero toda aquela multidão de etíopes. O exército dos etíopes tinha cerca de 1 milhão de soldados, e Judá e Benjamim tinham cerca de 580 mil, quase a metade. Praticamente eram poucos diante daquele numeroso exército, com carros de guerra, com carros poderosos. Mas o que eles fizeram? Os habitantes de Judá pediram ao Senhor livramento, pediram o socorro e encontraram o socorro do Senhor. O Senhor derrotou aquele poderoso exército, e os judeus, eles fizeram aliança com Deus e eles prometeram buscar ao Senhor de todo o coração. Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 15, diz: Todos os filhos de Judá, muitos se alegraram com esse juramento, porquanto havia pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. Eles buscaram ao Senhor com coração arrependido, com sincera disposição de alma, e foram abençoados pelo Senhor com paz. Glória ao nosso Deus. Eu vou concluir. Através desses dois exemplos bíblicos, nós podemos perceber quão importante é o arrependimento. Precisamos nos arrepender daquilo que praticamos, daquilo que não agrada ao nosso Deus, pois somente o Senhor, o Todo-Poderoso, pode mudar verdadeiramente a nossa história. Quanto mais nos aproximamos do nosso Deus através da oração, através da leitura, através da meditação na palavra, mais temos em nós a presença gloriosa dele, e nós recebemos a atenção do nosso Deus. Que possamos viver sempre, constantemente na presença do nosso Deus, arrependidos dos nossos pecados e produzindo frutos para a glória dele, pois ele nos livra do maligno e é ele que nos dá a vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões,
faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.